Andamos pelas ruas quase todos os dias. Elas são uma parte tão natural de nossas vidas que dificilmente pensamos nelas. Mas e se você colocar sua vida em perigo todos os dias no caminho para o trabalho? Algumas pessoas se sentem assim. Você tem que tomar estradas todos os dias, das quais é melhor ficar longe se estiver apegado à sua vida. Neste vídeo, mostramos as 15 estradas mais perigosas do mundo, nas quais você prefere não dirigir. Ou não é? 7 Mile Bridge. A 7 Mile Bridge conecta a Florida Keys, uma cadeia de mais de 200 ilhas de coral, com o continente americano. Por cerca de 11 quilômetros, ele atravessa o meio do mar, de modo que você não pode ver nada além de um oceano azul brilhante. Parece um sonho. Mas e se você quebrar? Até que a ajuda chegue, você estará preso no meio do mar. E não se deve brincar com as tempestades repentinas, porque se elas o surpreenderem na ponte, você não terá outra saída, a não ser abrir caminho no meio delas. Commonwealth Avenue. Commonwealth Avenue parece uma rodovia normal à primeira vista, mas tem tudo. A rodovia de 12,4 quilômetros de extensão no meio da cidade de Quezos, nas Filipinas, tem pouca ou nenhuma regulamentação. O trânsito está completamente bagunçado. Os carros param onde querem e até os pedestres e ciclistas usam a estrada. Com 18 pistas em seu ponto mais largo, isso não pode ir bem. Ocorrem aproximadamente 5 acidentes de carro na Avenida Commonwealth todos os dias. Cerca de 7.000 pessoas são mortas no processo ao longo do ano. Ponte Ohashi. Ao contrário de muitas outras estradas perigosas, a Ponte Ohashi, no Japão, é na verdade cuidadosamente pavimentada e bem mantida. E ainda assim, se dirige à ponte de 1,44 km de comprimento que conecta as cidades de Matsu e Saikaminato, com uma sensação nauseante. Isso se deve à sua enorme inclinação, com a qual lembra mais uma montanha-russa do que uma estrada. Em apenas 2 pistas estreitas, você tem que lidar com uma inclinação de cerca de 5% de um lado e até 6% do outro. Se você quiser cruzar essa ponte, é melhor ter uma cabeça para as alturas. Rota 66. Você deve ter ouvido falar dessa estrada antes. A Rota 66 percorre 3.945 quilômetros de Chicago a Los Angeles. Até hoje, é considerado um símbolo do espírito americano e uma sensação de liberdade. No entanto, a Rota 66 não é uma estrada que deve ser conduzida sem cuidado. Repetidamente, você tem que passar por seções de 150 quilômetros ou mais no meio do deserto. Portanto, se você se esqueceu de abastecer ou teve um esgotamento, está preso longe da civilização e só pode esperar que outro carro passe logo para ajudar. Hoje, a Rota 66 está praticamente fechada, mas alguns trechos ainda podem ser percorridos hoje para experimentar a sensação desta famosa estrada por si mesmo. Passage du Gois. Existem também ruas muito perto de nós que podem nos custar a vida rapidamente. Uma delas é a Passage du Gois, na França. Ela conecta a ilha Atlântica com a ilha de Noirmoutier com o continente francês. Devido às marés, no entanto, só pode ser usada algumas horas por dia e o resto do tempo é totalmente inundado pelo Atlântico. Em caso de inundação, a faixa de rodagem pode ficar até 4,5 metros abaixo d'água. Na verdade, a Passage du Gois não é uma única estrada que só é transitável na maré baixa. O que é especial sobre ela, no entanto, é sua enorme extensão de 4,5 km. Se você partir aí na hora errada, terá poucas chances de escapar da maré. Atlântica. Outra estrada perigosa que pode ser encontrada na Europa é a Estrada Atlântica, na Noruega. Tem 8.274 metros de comprimento e você cruza 8 pontes nela. A Estrada do Atlântico é mais conhecida como uma atração turística popular. A vista desta rota é única. De um lado existe um fiord, do outro lado avista-se o mar europeu, o que é uma rota bonita e pitoresca com bom tempo. No entanto, parece muito diferente em condições de mau tempo. Qualquer um que escapa dos picos das ondas que de repente atingem a estrada ainda tem que lidar com a estrada por conta própria. Porque quando a superfície da estrada está molhada, a Atlantic Road, com suas pontes íngremes e curvas fechadas, é tudo menos confortável. Sichuan-Tibet Highway. As vastas paisagens por onde passa
A Sichuan-Tibet Highway, com 2.413 quilômetros de extensão, fazem com que dirigir nela seja uma experiência única, mas para muitos motoristas, essa experiência foi a última. Dos 100 mil que fazem essa rota, 7.500 não conseguirão voltar para casa com vida. Uma razão para isso são as péssimas condições de direção na estrada sinuosa, cheia de curvas acentuadas. Mas você também deve esperar deslizamentos de rochas e lavinas, aqui o tempo todo. Uma viagem pela bela natureza pode rapidamente se transformar em uma viagem de terror. Estrada do Túnel de Guoliang. A Estrada do Túnel de Guoliang, na China, tem uma história muito especial. Foi construído por apenas 13 pessoas, uma das quais foi morta no processo, usando os meios mais simples. Uma estrada de 1,2 quilômetro foi construída em apenas 5 anos, com uma largura de apenas 4 metros e bordas rochosas íngremes e não protegidas que se aprofundam. Este percurso não permite erros. Em uma área onde a neblina repentina é comum, pense 2 vezes antes de correr esse risco. Rodovia Eyre. Ao contrário de muitas outras estradas neste vídeo, esta rodovia não é perigosa por causa de suas muitas curvas fechadas na Austrália. A estrada de 1.600 km de extensão é o trecho reto mais longo do mundo, com cerca de 150 km. Portanto, embora você possa pensar que essa rodovia não é problema nem mesmo para um motorista novato, vários acidentes acontecem nela. A razão para isso é simples. A estrada reta sem virar em uma paisagem monótona pode levar rapidamente a um declínio da concentração ou mesmo a adormecer no meio da roda. Estrada da Montanha Tianmen. A Estrada da Montanha Tianmen é também uma das estradas mais bonitas e perigosas do mundo. No meio de um parque nacional no oeste da China, ela sobe 11 quilômetros até a mundialmente famosa Himmelstrippel e o Himmeltor em sua extremidade, atraindo multidões de turistas. Mas cuidado, o que começa como uma jornada fascinante pode acabar mal, porque há muitas seções íngremes e 99 curvas fechadas na estrada, que representam os 9 palácios do céu. A estrada é muito traiçoeira, especialmente com mau tempo, e isso em uma área onde terremotos são esperados a qualquer momento. Estrada Hurghada-Luxor. A estrada Hurghada-Luxor, no Egito, é, na verdade, uma rodovia bem mantida que você pode dirigir com segurança. Senão, quase todos os motoristas usariam a noite sem luz. O que parece irracional à primeira vista tem um bom motivo. Se você deixar os faróis acesos, corre o risco de ser morto por bandidos ou terroristas. Em 1997, os islâmicos atiraram em 62 turistas alemães na rota da estrada Hurghada-Luxor, no chamado Massacre de Luxor. Embora não tenha ocorrido um incidente dessa magnitude desde então, isso explica porque os motoristas voluntariamente correm o risco de dirigirem uma rodovia na escuridão total. Rodovia James Dalton. Mesmo se você olhar para a extensão da rodovia James Dalton, você fica enjoado. A rodovia no Alasca tem 666 quilômetros de extensão. Mas não é apenas seu comprimento que é diabólico. Condições climáticas extremas repetidamente garantem uma estrada perigosamente escorregadia, com pouca visibilidade. Você só vai passar por 3 cidades em todo o caminho. Quem se atreve a aventurar-se nesta rodovia deve, portanto, estar bem preparado, porque sem equipamento de sobrevivência e comida suficiente, a pessoa prefere não correr o risco de ficar presa nesta rota longa e solitária. Fairy Meadows. Mesmo que Fairy Meadows signifique algo como Prado de Contos de Fadas, em português, a estrada com o mesmo nome no Himalaia é tudo menos um conto de fadas. Pode ter apenas cerca de 16 quilômetros de comprimento, mas é difícil. Em várias centenas de anos, desde que a estrada foi construída, ela nem mesmo foi renovada. Em uma pista estreita de cascalho escorregadio, você dirige sem segurança ao longo do abismo a uma altitude de 3.300 metros. Não para os fracos de coração, mas talvez apenas a coisa certa para aventureiros que estão a caminho de escalar o Nanga Parbat, de 8.000 metros de altura. Ponte Kwandinsky. Você pergunta o que pode acontecer em apenas 570 metros da estrada? Quando você vê a Ponte Kwandinsky na Rússia,
sabe porque uma estrada não precisa ser longa para ser fatal. Se você não tem o seu veículo perfeitamente sob controle, é melhor evitar essa ponte, porque cada movimento errado leva para baixo no gelo siberiano do rio Vitim, na faixa de rodagem de apenas 1,82 m de largura. Além disso, costuma-se ser escorregadio devido ao gelo e à neve. Os ventos fortes podem empurrá-lo para fora da estrada sem segurança a qualquer momento. E o asfalto irregular de madeira podre, que não é consertado há 3 décadas, não torna a viagem mais agradável. Surpreendentemente, apesar do grande perigo, nada se sabe sobre acidentes. Mas isso só porque dificilmente alguém é tão imprudente a ponto de cruzar voluntariamente esta estrada do inferno. Ruas Yungas. A Yungas, na Bolívia, é apelidada de Caminho de la Muerte, que significa Caminho da Morte, por um motivo. Repetidamente, ele segue o lado da estrada estreita, de faixa única e irregular de 3.000 metros abruptamente para baixo na floresta amazônica. Além disso, existem mais de 200 serpentes na rota e podem ocorrer quedas de rochas e deslizamentos de terra a qualquer momento. Em julho de 1983, o acidente rodoviário mais terrível da Bolívia ocorreu na rua Yungas, quando um ônibus com 100 passageiros caiu em um buraco. Até 2007, 200 a 300 pessoas morreram na Estrada da Morte todos os anos. Hoje, você pode contornar sua parte mais perigosa em uma estrada de cimento de 2 pistas. Mesmo assim, até hoje, a Rua Yungas tem a reputação de ser a rua mais perigosa do mundo. Na verdade, ainda faz vítimas. Por exemplo, ciclistas de montanha ousados que subestimam sua letalidade normalmente mergulham em seu destino ali mesmo. E você? Se atreveria a dirigir em uma dessas estradas? Ou você as evitaria? Ou talvez você curta aí altas emoções e então enfrentaria essas rotas perigosas? Escreva pra gente aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!